Então, para os batistas, a Escritura, ela, como muitos dizem, para os batistas, a Escritura não se torna a palavra de Deus. Porque, por exemplo, se você for analisar a posição chamada de neo-ortodoxa, que foi, inclusive, encabeçada por um homem chamado, filósofo chamado Kierkegaard, essa posição neo-ortodoxa vai dizer que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus a partir do momento em que ela serve para você, a partir do momento em que ela atua na sua vida, ela se torna a palavra de Deus. Para os batistas, não. Isso é uma afirmação equivocada. Ela não passa por um processo de mutação a partir de você. Ela já é a palavra de Deus. Os batistas também negam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque esse é um outro erro crasso que os liberais têm atacado as Escrituras Sagradas. Então, o liberal pega as Escrituras Sagradas e ele começa a ler a Bíblia e ele começa a dizer o seguinte: olha, isso aqui é palavra humana. Isso aqui não é palavra de Deus porque tem falhas. Tem erros aqui. Por exemplo, um teólogo alemão, ele diz o seguinte: olha, Jesus, os apóstolos estão dizendo que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas só que esse teólogo, você perguntasse a esse teólogo se ele cria nisso, ele ia dizer: eu creio nisso aqui. Jesus ressuscitou dos mortos. Mas, na verdade, esse teólogo não cria na ressurreição literal, corpórea, física de Jesus Cristo. Então, quando ele ia explicar essa questão da ressurreição, ele dizia o seguinte: Jesus ressuscitou na cabeça dos discípulos. Jesus ressuscitou dos mortos para eles, mas não de fato. Eles negavam o sobrenatural. Os milagres não eram, na verdade, milagres. Poderiam ser explicados todos como um processo natural. É engraçado que um teólogo alemão, falando sobre a sarça ardente que queimava e não se consumia, ele diz o seguinte: olha, Moisés estava pastando as ovelhas do seu sogro, isso ele tentando explicar a questão do fogo na sarça ardente. E de repente Moisés passa e vê ali um arbusto em chamas, queimando, ele se aproxima, ele não sabe explicar o que foi aquilo. E qual é a explicação dele? A explicação dele simplesmente é: um raio caiu no arbusto e o arbusto incendiou-se. Como Moisés, incauto naquele momento, não sabia explicar, ele joga para uma explicação para Deus e diz: foi Deus quem apareceu ali. Então é assim que a teologia liberal vai explicar a Bíblia, vai falar sobre a Bíblia, ela vai negar a Escritura, negar o sobrenaturalismo, negar o texto sagrado como sendo texto sagrado, como sendo palavra de Deus. Muitos pastores batistas, gente, infelizmente, e eu falo isso realmente com tristeza, mas muitos pastores batistas do nosso tempo já negaram a palavra de Deus. Vergonhosamente estas igrejas aceitam esses pastores pregando no púlpito, utilizando esse livro sagrado, mas não creem nesse livro sagrado. Pastores que negam o escrito sagrado, que dizem exatamente isso que eu vos falei, que a Bíblia contém palavras de Deus, mas nem tudo é palavra de Deus. Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que nem tudo é palavra de Deus aqui. Que há partes da Escritura que são humanas, meramente humanas. É por isso que algumas pessoas fazem separação e dizem aqui: mas aqui quem escreveu foi o apóstolo Pedro. Isso aqui é palavra de João, mas aqui é palavra de Jesus. E elas então têm as palavras de Jesus na Escritura como mais importantes ou como num patamar superior do que as palavras apostólicas, quando na verdade tudo que está nesse livro é palavra de Deus. Até as palavras de Satanás neste livro são verdadeiras, são a palavra de Deus. Tudo na Escritura, todas as palavras da Escritura são a palavra de Deus. É Deus falando ao seu povo, Deus se comunicando ao seu povo. Portanto, é importante que os batistas, quando afirmam aqui que a Escritura foi dada por inspiração de Deus, é importante reconhecer que
estão afirmando, em outras palavras, aqui a inerrância, porque Deus não erra. A infalibilidade, porque Deus não falha. Se é palavra de Deus, é inerrante. Se é palavra de Deus, não há falha alguma na Escritura Sagrada. Ela é a palavra de Deus, ela está livre de qualquer livre de qualquer falha. Simplesmente contém, ou simplesmente tornar-se a palavra de Deus, é um pensamento que deve ser expurgado das nossas igrejas. A Bíblia não torna-se, a Bíblia não contém. Para os batistas de 1689, a Bíblia é a palavra de Deus.